Vamos fazer algumas leituras natalinas? Oi, eu sou a Paloma, esse é meu canal, espero que vocês estejam bem nesse dezembro, né? Infelizmente 2024 passou voando, eu nem entendo, gente, o que aconteceu, mas aqui estamos em dezembro e vamos para as nossas leituras natalinas. Quando eu comecei a pensar o que é que eu poderia fazer para esse Natal, eu decidi fazer uma coisa diferente, porque eu queria que ficasse um vlog um pouco mais divertido do que apenas ler coisas natalinas. Então, para isso, eu fiz um calendário do advento. Ele infelizmente já está danificado porque, gente, tá tão calor, tão calor, tão calor que faz 4 dias que eu tô tentando gravar esse vídeo e eu não consigo. Eu estava enfrentando temperaturas de 37, 36 graus, então tava muito difícil de vir aqui em frente à câmera falar com vocês. Mas eu já li o primeiro livro, já tenho a minha opinião completa sobre ele. Daqui a pouco eu falo sobre o primeiro livro com vocês. Mas o meu calendário do advento nada mais é do que uma forma divertida de escolher as leituras que eu vou ler neste vlog. Se você quer saber como é que eu fiz essa preciosidade horrível aqui, eu achei bem feio, mas assim, teve gente que gostou. Entra lá no meu Instagram e dá uma olhadinha no Reels que eu fiz, onde eu montei esse calendário do advento, até pra vocês entenderem um pouquinho melhor como ele funciona. Mas basicamente nós temos 15 opções de leitura, começando do 1, que já foi danificado, e indo até o 15 aqui embaixo, e cada um desses números tem um livro diferente. Só que esses livros estão enrolados em papeizinhos e eu não sei qual livro está em qual número. Então, conforme a gente vai tirando as leituras, vai sendo uma surpresa pra mim e pra vocês os livros que eu vou ler nesse vlog. Eu não sei se vai dar pra vocês ouvirem, mas todos os papeizinhos estão aqui dentro, ó. Então eu não sei qual papelzinho vai ser o próximo, mas como eu falei, o 1 já foi. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, eu espero que ele seja tão divertido quanto ele parece. Cada papelzinho eu coloquei uma leitura de Natal diferente. Coloquei livros físicos, livros digitais, incluindo e-books e audiobooks, livros em inglês e livros em português. Então eu acho que vai ficar uma coisa bem misturada. Eu espero que dê tempo de eu fazer 2 vlogs de Natal antes do ano acabar, porque assim eu consigo ler a maioria desses livros. Eu não sei se eu vou conseguir ler os 15, mas pelo menos eu acho que eu posso chegar perto desse número, até porque alguns livros nacionais são contos, né? Então assim, dá pra eu colocar mais livros em um vlog. E como eu falei, daqui a alguns minutinhos eu volto pra gente comentar sobre a primeira leitura desse vlog. Vamos nessa deixar o nosso dezembro um pouquinho mais natalino.
Agora tá um pouquinho menos calor, tá 26 graus nublado, só que a casa ainda tá muito quente, eu já tô suando, ó, vocês podem ver que eu já tô passando vergonha. Mas eu voltei pra gente conversar sobre o primeiro livro que saiu no dia 1 do nosso calendário do advento, que foi The 12 Dates of Christmas. Vocês viram aí quando eu tirei o papelzinho. Esse livro me chamou a atenção mais ou menos no ano passado. Eu lembro de ver e de gostar muito, assim, da sinopse, da capa, enfim. Eu vi uma booktuber gringa que eu gosto muito de acompanhar esse ano, tendo esse livro como uma opção de leitura em 2024. Então, assim, é um livro recente. Ele é da Jenny Bayliss. Ela já escreveu vários livros, pelo que eu vi. Esse é um de 5, alguma coisa assim, e todos eles no Natal, então ela é uma especialista nisso. E The 12 Dates of Christmas vai contar a história da Kate. Ela é uma designer de tecidos, pelo que eu entendi. Ela desenha aqueles padrões de tecidos quando você vai em lojas de departamento. Ela trabalha para uma grande loja de departamento de Londres e ela desenha as estampas que vão nesses tecidos, né? Ela é responsável por isso. Então ela é uma designer muito boa. E a Kate, nesse momento, está morando numa cidadezinha minúscula que é a cidadezinha natal dela. Ela já morou um tempo em Londres, mas por conta de questões familiares, ela se mudou de volta para a cidadezinha dela para morar com o pai, cuidar dele e tal. O livro começa com a gente entendendo que a Kate teve algumas desilusões amorosas, mas assim, nada muito complicado, simplesmente uma vida comum de quem teve vários namorados e infelizmente está solteira. E a gente também entende que nessa véspera de Natal, né, nesse, por exemplo, um mês antes do Natal, existe uma empresa de relacionamentos nessa cidade que tá fazendo um evento especial que chama The 12 Dates of Christmas, ou os 12 encontros de Natal. É uma empresa que pega várias pessoas e eles vão conectando as pessoas mais compatíveis em 12 encontros surpresa. A Kate não quer exatamente fazer isso, mas a melhor amiga dela insiste para que ela tenha essa experiência, porque realmente é uma experiência divertida, é um ambiente controlado ali, são vários encontros diferentes com pessoas diferentes, mas no fim é uma empresa que tá fazendo isso. Então a Kate decide aceitar participar dessa experiência e a partir disso a gente vai acompanhar os 12 encontros que ela tem antes do Natal. É basicamente uma forma de você encontrar a pessoa certa. Só que o grande twist desse livro é que, na verdade, o grande amor da Kate pode estar muito mais perto dela do que ela imaginava. E é só isso que eu vou falar, porque senão vai ser spoiler. Eu gostei muito desse livro. Eu admito que eu demorei um pouco pra entrar na história, assim, no início da história eu demorei um pouquinho pra me acostumar com a linguagem, pra me acostumar com a ambientação e tal, porque a autora é bem descritiva, ela descreve, assim, tudo que tá acontecendo no ambiente, as comidas, o que ela vê, então é algo bem descritivo. Eu demorei um pouquinho pra aceitar o ritmo de leitura. É um livro de romance, gente, então na minha cabeça ele imediatamente vai ser rápido e fluido, sabe? Mas depois de alguns encontros da Kate, eu comecei a gostar muito da história, gostei da Kate como protagonista, eu fiquei bem mais envolvida na história. Da metade pro final, assim, foi super mais rápido de ler, e no final eu gostei bastante desse livro. Eu tive alguns problemas com ele, mas ele ficou num tom muito positivo pra gente iniciar esse vlog. Quando eu penso em livros de romance, eu sou bem dividida, assim. Existem autoras que eu amo muito, que são estadunidenses, por exemplo, a Mariana Zapata, nós temos a Ali Hazelwood, a Emily Henry, então elas estão ali naquela coisa meio estadunidense, mas eu também amo livros de romance que são ingleses. Não que eles sejam em inglês, o que é óbvio, mas eles são ingleses da Inglaterra. Eu não sei porquê, mas existe um tom na forma de contar histórias de romance das inglesas que eu amo. Por exemplo, a Beth O'Leary, que é uma das minhas autoras favoritas, é uma autora inglesa. Então, quando eu vejo que um livro de romance é em inglês, eu já fico um pouco mais feliz de ler, porque eu acho que ele tem mais chances de me agradar do que livros estadunidenses, apesar da grande maioria que eu gosto ser estadunidense. Então, nesse caso, eu fiquei muito encantada com a ambientação dele. Eu sinto que eu preciso conhecer a Inglaterra algum dia. Eu acho que eu vou me conectar muito mais com a Inglaterra do que com os Estados Unidos. Eu sinto que a vibe inglesa é muito mais a minha do que a estadunidense. Então eu gosto muito da ambientação desses livros. No caso da Kate, nós temos o melhor de dois mundos, porque ela trabalha em Londres, ela vai pra Londres em alguns momentos do livro. Ela tem essa coisa da vida na cidade grande, sabe? Da movimentação de Londres. Só que ela também mora numa cidadezinha muito pequena, daquelas que todo mundo sabe da sua vida. Então nós também temos esse outro lado de ter uma cidadezinha inglesa
surpresa, sabe? E toda aquela ambientação de neve, porque é Natal, é inverno. A ambientação do livro foi muito incrível. E eu acho que o humor dos ingleses é um pouco mais sutil e talvez um pouco mais divertido do que o dos estadunidenses. Então, eu sempre vou gostar do humor dos ingleses, sabe? Eu sinto que a Kate, as piadas que ela faz, ou as piadas que os amigos dela fazem, são mais engraçadas e mais espirituosas do que as dos estadunidenses, que eu acho que são mais assim na cara, sabe? Eu sinto que os ingleses são mais sutis. Então já começa que eu gostei do livro por ele ser inglês, por ele ter uma ambientação muito legal. Toda essa ideia de encontros surpresas também é muito legal pra mim, porque a gente vai conhecendo um pouquinho mais da Kate em cada encontro que ela vai. Ela tem coisas em comum com cada um dos homens que ela se encontra e a gente vai conhecendo um pouquinho mais da vida dela. Não só isso, como em cada capítulo, porque cada capítulo é um encontro, a gente também vai entendendo um pouquinho do passado da Kate, né? Como que ela está ali naquele momento, o que é que aconteceu. E todas as personagens da cidade são muito legais, porque, como eu falei, é aquela cidadezinha que todo mundo sabe da sua vida. Então eu sempre gosto dessa ambientação também. Pra mim, o romance foi super fofo, o que eu tava esperando já, porque a maioria dos livros de romance natalinos são assim, eles têm uma fórmula. É aquela coisa de nada é muito dramático, sabe? É sempre tudo muito feliz, vai dar tudo certo no final. É esse nível de felicidade dos livros de Natal. Mas isso me leva ao primeiro problema que eu tive com esse livro, assim, pra eu não ter amado a história, porque eu tenho uma coisa com livros de romance que chega uma hora que eu preciso de um certo sentimento pra eu me conectar com a história, que é aquele sentimento de angústia. Quando se fala de livro em inglês, né, de livros de romance em inglês, sempre tem aquela emoção, que é a angústia de você gostar de alguém, de você não poder ficar com aquela pessoa, ou de ser difícil. Então eu sinto que teve uma oportunidade da autora colocar esse tipo de sentimento no livro e ela deixou passar, porque nós temos um confronto da nossa protagonista com o interesse romântico dela no momento, e é um daqueles confrontos que magoa, sabe? Eu sinto que ela perdeu essa chance de fazer o homem rastejar um pouquinho. Pode ser meio tóxico eu querer isso em livros de romance, mas eu sinto falta disso em todos os livros de romance natalinos que eu leio. Eu sinto que a angústia do amor é necessária pra gente gostar da história, sabe? Aquele momento de, meu Deus, eu amo muito essa pessoa. Então eu acho que a autora teve uma chance muito perdida, assim, nessa parte do livro. E o meu segundo problema com a história é que 12 encontros foi muita coisa. Eu acho que a autora poderia ter diminuído pra metade, porque assim, tiveram alguns encontros que não fizeram diferença alguma na história, sabe? Eles estavam ali apenas pra criar uma narrativa que não era necessária. Então 12 encontros pra mim foi muito grande. Ele tem 384 páginas. Eu acho que se tivesse tirado 80 páginas, assim, pelo menos uns 2 ou 3 encontros, teria ficado muito melhor. Na verdade existe um trocadilho, né, com o título do livro, então faz sentido ser 12, mas eu acho que ficou muita coisa. E se ela tivesse tirado pelo menos 2 encontros, ela poderia ter desenvolvido um pouquinho mais o romance dos protagonistas, que eu acho que ficaria melhor. Então foi um livro que me introduziu muito na época de Natal. A Kate é a louca do Natal, então ela tá sempre falando sobre isso. Foi um livro divertido, foi um livro fofo, a ambientação foi muito legal, então nós começamos esse vlog muito bem. Lembrando que esse livro é em inglês, ele não tem traduzido em português ainda, tá? Ele não foi publicado aqui, mas o inglês não é muito difícil. Eu acho que o inglês é um pouco mais complicado do que o inglês americano, mas isso porque eu estudei sempre o inglês americano, então tem algumas palavras do inglês que eu preciso pensar um pouquinho pra entender, sabe? Mas se você conhece o inglês, tá tranquilo. Se você não conhece, vai com calma que você consegue ler. E nós finalizamos o número 1 do nosso calendário de advento de leituras natalinas. Eu comecei também a assistir um filme, vocês viram aí, mas eu ainda não terminei, eu assisti só metade ontem, então quando eu finalizar eu volto pra comentar com vocês, tá? Talvez na próxima atualização. E já que nós estamos aqui, eu vou aproveitar pra abrir o número 2, porque como eu abri o número 1 não falando com vocês, porque tava muito calor aquele dia, eu vou aproveitar pra abrir o número 2 com vocês, pra gente ver qual livro a gente vai ler agora. O número 2 tá meio aberto já, porque ele não colou direito, mas eu vou rasgar, porque senão eu não vou conseguir abrir. Deixa eu já tirar esse número 1 aqui. Então, ó, ele fica assim lá dentro. Vamos ver qual livro que eu vou ler para o número 2. Esse daqui é um nacional, eu acho, porque eu escrevi em português. É Contrato de Natal. Então eu creio que nós temos um livro nacional em mãos. Eu espero que seja um conto, porque aí eu consigo colocar mais livros nesse vlog. Vamos continuar a nossa jornada natalina.
tinha esquecido de como é desafiador gravar vídeo em dezembro. Gente, o calor não dá uma trégua. E eu sou aquela pessoa que sua muito. E eu queria estar linda aqui pra vocês, mas eu fiz absolutamente nada e já tô suando horrores. Eu tenho alguns comentários pra fazer antes que comece a chover, então vamos lá. Eu vou começar com o filme de Natal que eu comentei com vocês que eu tava assistindo. Eu consegui finalizar o filme e foi uma mistura de vergonha alheia com o que é que estou fazendo aqui. Eu assisti no ritmo do Natal, ou em inglês, The Merry Gentleman, acho que é isso. Eu não vou entrar em muitos detalhes do filme, mas saibam que eu não gostei, achei o filme horrível, me surpreendi da Netflix ter feito esse filme. Tem atores bons, mas nada funciona nele pra mim. Eu já conhecia os dois atores principais de outros projetos que eles fizeram, mas toda vez que eu penso neles dois, separadamente, eu penso em filmes mais dramáticos, ou séries mais dramáticas. E eu acho que eles fazem esses papéis muito bem, sabe? Tanto que a nossa protagonista, sim, eu tenho lembranças dela de fazer filme de cachorro dramático e tal, e eu acho que ela faz muito bem essa parte. Quando você coloca esses dois atores juntos pra fazer um filme de comédia natalina, é uma receita pro fracasso, na minha sincera opinião. Se vocês gostaram desse filme, peço desculpas porque a minha opinião tá completamente sincera, eu achei esse filme horrível. Eu gosto muito dos atores, mas juntos eles tiveram zero química, o roteiro é muito ruim, nada faz sentido. Fora que esse filme é como se fosse um show masculino de Natal pra chamar a atenção das mulheres da cidade. E o mais estranho de tudo é que nesse show que eles fazem, as músicas não são envolventes, eles estão dançando aquelas danças super elaboradas e sexys, mas as músicas são natalinas, então você fica com aquele misto de vergonha alheia do meu Deus, eu não acredito que eu tô assistindo isso, e foi assim o filme inteiro. Eu não gostei, não recomendo pra vocês, acho que tem filmes melhores. Eu não sou a pessoa mais exigente do mundo pra filmes de Natal, gente, pelo contrário. Eu amo os filmes da Hallmark, sabe, aqueles filmes bem bobinhos, mas esse não deu pra engolir, assim, honestamente. Mas tudo bem, vamos falar de coisa boa, porque logo depois que eu finalizei o filme, eu também li o conto, né, que eu tirei no segundo dia do nosso calendário do advento de leituras natalinas. Meu Deus, que título enorme que eu criei. E foi o conto Contrato de Natal, da Renata Lustosa. Eu acho que esse é o sobrenome dela, acho que é assim que se pronuncia. É um conto nacional de mais ou menos 65 páginas. Ele foi super rápido de ler. Eu peguei na sexta-feira e na sexta-feira mesmo eu finalizei depois de algumas horinhas aí lendo. Contrato de Natal, então, vai contar a história da Emília. Ela trabalha num escritório de contabilidade, só que o problema dela não está exatamente no escritório, mas sim em casa. A família dela, a mãe, o pai e o irmão, disseram pra ela que ela deveria mesmo desistir de tentar ter um relacionamento, ela deveria usar aquelas roupas largas que ela gosta, parar de usar maquiagem mesmo, já que ela não gosta de usar maquiagem, e que ela deveria ser uma solteira. Só que a Emília acha um desaforo eles falarem isso pra ela, porque ela nunca percebeu que aquela pergunta, onde estão os namoradinhos, faria tanta falta pra ela nesse momento, porque quer dizer que a família dela realmente acha que ela não vai encontrar ninguém. E obviamente começou a chover bem na hora que eu ia gravar, então daqui a alguns segundos eu volto. Então, como eu estava dizendo, a Emília tem essa grande e brilhante ideia de fazer um contrato de Natal com um dos colegas de trabalho dela, o Teodoro. Nesse contrato, ele vai ser o relacionamento falso dela, o namorado falso dela durante a ceia de Natal, para que ela possa provar para a família dela que ela consegue sim um relacionamento e um namorado, mesmo que não seja verdade. E esse é basicamente o conto. Nós temos esses dois protagonistas fingindo ter um relacionamento, que é uma coisa que eu já amo, gente. Se vocês me acompanham há mais tempo, vocês sabem que eu amo esse plot de namoro falso. Eu acho que essa proximidade forçada, que também é um outro plot que eu gosto muito, um outro trope que eu gosto muito, faz da história um pouco mais divertida, sabe? Um pouco mais... eu não sei explicar, eu simplesmente amo. Então, quando eu li a sinopse, eu sabia que esse conto tinha muitas chances de me agradar, e realmente eu gostei do conto. Eu acho que ele tem o tamanho ideal, o que é uma coisa muito memorável pra um conto. Toda vez que eu falo de contos aqui pra vocês, eu falo sobre o tamanho deles, porque geralmente, e na maioria das vezes, eu sempre vou querer mais da história, sabe? Como se o conto não fosse exatamente feito pra estar naquela quantidade de páginas. Mas nesse caso, eu acho que a autora fez muito bem. Ele tem o tamanho ideal, ele tem o nível ideal de clichê, ele tem o nível ideal de romance, ele é muito legal, muito facinho de ler, e ele é daqueles que te faz bem, sabe? O meu único problema com esse conto é, na verdade, um problema que eu venho tendo já com outros contos natalinos nacionais, que é o fato de que muitas dessas autoras, né, escrevendo romances natalinos, ou até mesmo assim, sei lá, um conto que não seja de romance, elas tendem a colocar muitas coisas, muitas experiências que não são mais individuais. Um exemplo pra vocês
vocês, aquela famosa discussão, mas será que devemos pôr uva passa na comida de Natal? Ou aquele tio que faz sempre a piada do é pra ver ou é pra comer, sabe? São coisas que todo mundo já passou em algum momento, não são mais experiências individuais de uma pessoa. Então é algo que é normal as pessoas colocarem nos contos. Mas eu tô ficando um pouquinho cansada, porque é sempre a mesma coisa, sabe? São sempre as mesmas situações, as mesmas piadas. Eu acho que existe algo de muito legal você colocar essas experiências meio estereotipadas assim, sabe? Pra você abrasileirar o seu conto, mas não quer dizer que todo mundo precise fazer isso. Então eu tô ficando um pouquinho cansada com essas particularidades dos contos nacionais ou dos livros nacionais de Natal, enfim. Eu acho que existem outras coisas que você pode colocar na história que vão deixar essas histórias brasileiras do mesmo tipo, sabe? Só que você não vai ser essa coisa estereotipada do Natal brasileiro. Eu não sei se vocês estão me entendendo. Mas eu gostei bastante. Eu acho que a autora também acertou muito em colocar algumas outras coisas, alguns outros elementos na história. Por exemplo, o fato de que eles comem peru, o fato de que existe um visco, aquela plantinha americana na porta, que é uma cena do livro, do conto, enfim. Então, assim, existem alguns elementos americanos, estadunidenses, no caso, dentro da história. Eu acho que deu uma equilibrada com a questão do Natal muito brasileiro. Eu não amei o conto, não virou um favorito, mas eu acho que a autora fez o trabalho dela muito bem. É um conto natalino rápido, fácil de ler, muito fofo. Eu acho que tem a medida certa e os níveis certos pra fazer a gente gostar do conto, gostar das personagens, enfim. Eu não quero me demorar muito, na minha opinião, desse conto, porque realmente ele é bem curtinho e eu não quero estragar a experiência de vocês, mas eu acho que vale a pena vocês lerem. Eu não sei, mas talvez ele esteja no Kindle Unlimited. Eu confirmo aqui pra vocês em algum momento. Eu terminei de ler esse conto na sexta-noite. No sábado eu tive um compromisso o dia inteiro, não consegui ler nada. Mas no domingo eu tinha um tempinho a mais e eu acabei tirando o terceiro dia do nosso calendário do advento, que vocês viram aí, que foi How the Grinch Saved Christmas. É um livro natalino em inglês que eu tava de olho desde o ano passado, eu acho. Esse foi um dos que eu comprei, assim, mais antigos, né? Eu cheguei em 50% da história e depois eu volto pra comentar com vocês como é que foi essa leitura. Eu tenho esperanças de gostar desse livro, apesar de que eu percebi que ele é um livro de uma série, enfim. Depois eu venho com a minha opinião completa num dia mais agradável, mais propício pra gravar vídeo. Eu também vou pegar algum outro filme de Natal pra assistir nesse meio tempo, porque eu deixei passar vários filmes de Natal. Eles foram sendo lançados tanto ano passado, no retrasado, enfim, então vários ficaram pra trás. E depois eu volto com a minha opinião completa de mais um filme e de mais um livro. E aí a gente passa pro quarto livro desse vlog. Eu acho que vai dar pra colocar mais alguns, por conta dos contos natalinos. A minha opinião foi mais rápida, então acho que dá pra gente colocar mais livros aqui nesse vlog. Hoje mesmo eu finalizei minha leitura de How the Grinch Saved Christmas. Eu comecei esse livro bem animada. Na minha última atualização, que foi ontem, eu comentei com vocês que eu já tava em 50%, porque o início foi bem rapidinho de ler. Mas, apesar da metade pro final ter continuado dinâmico, ter sido rápido de ler, eu desanimei um pouco com a história. E eu finalizei o livro, assim, achando ele ok. How the Grinch Saved Christmas vai contar a história da nossa protagonista, Isabel. Ela tem uma fazenda junto com os pais dela, e essa fazenda é muito importante para a cidadezinha onde ela mora, porque eles estão sempre preparando essa fazenda para o Natal. Então, basicamente, a função principal dessa fazenda é em dezembro, na época do Natal, quando eles colocam as renas para pastar, eles têm uma vila de Natal, é toda uma fazenda temática. Já faz muitos anos que eles têm essa fazenda e ela é meio que um marco histórico, assim, para a cidade. Só que o nosso segundo protagonista, o Elias, ele é um cara, assim, super corporativo e ele quer subir na escada corporativa. Ele quer muito uma promoção, apesar dele já ter um bom emprego. Pra ele conseguir essa promoção, ele precisa convencer os pais da Isabel a venderem essa fazenda, porque o chefe do Elias quer construir um centro de data, assim, um centro de informação digital nessa fazenda. Até aí tá tudo bem com a história, bem simples, só que
Fica um pouco mais complicado porque o Elias é o ex-namorado da Isabel. Eles tiveram um relacionamento quando eles eram adolescentes e eles se separaram de uma forma meio de repente, uma forma não tão legal, e eles ficaram muitos anos sem se ver, quase que 11 anos sem se ver, e agora eles têm que se reencontrar pra esse negócio, talvez ou não, né, ser feito. Como eu falei, eu já tinha prestado atenção nesse livro por conta do trope principal, que é o haters to lovers, né? Nós nos odiamos, mas ao mesmo tempo nos apaixonamos, ou nesse caso, nós nunca deixamos de amar um ao outro. No início, ele é super dinâmico, porque as duas personalidades principais são bem diferentes, enquanto que a Isabel é essa moça super trabalhadora, ela trabalha de forma muito manual, ela tá sempre fazendo alguma coisa na fazenda, ela ama muito os pais, ela tem amigos, ela é aquela garota bem social, ela é apaixonada pelo Natal. Nós também temos o Elias, que é esse cara super frio. Aliás, ele tem dois apelidos no livro, o primeiro é Grinch e o segundo é Scrooge, que também é uma outra personalidade meio anti-heróica do Natal. Então ele é considerado esse cara super frio, ele não se importa com ninguém, ele só quer crescer no trabalho, ter uma promoção, ganhar dinheiro e é isso. Só que a grande questão desse livro é que eles se separaram em termos não tão bons assim e eles nunca conseguiram ter um desfecho pra esse relacionamento, foi algo que ficou no ar. E o Elias é esse cara super frio, só que ele aprendeu a ser assim, ele não é exatamente esse cara por conta própria, sabe? Ele meio que fez essa personalidade ser a mais dominante na vida dele. Nós vamos acompanhar o reencontro dos dois, o fato de que o Elias quer que a Isabel venha da fazenda, só que de repente as coisas começam a ficar um pouco mais complicadas, porque é aquele trope de livro natalino, né, gente? Eu gostei do livro, eu acho que ele dá um clima muito gostoso de Natal, principalmente porque a Isabel vive nessa fazenda de Natal. Aparentemente eles têm uma vila natalina, onde existem várias lojinhas, existe o Papai Noel, ele fica lá disponível pra tirar foto, existe um tour nessa cidadezinha onde ela tem, existe uma parada natalina, então assim, é algo bem natalino mesmo. E a parte da Isabel, né, a família dela ali, eles são muito carinhosos um com o outro, então é bem legal e dá aquele clima aconchegante de Natal. Os dois têm essas vidas separadas até o ponto em que eles se encontram e a gente consegue ver um pouquinho do passado deles, existe uns 2 ou 3 flashbacks pra gente entender a história deles, né, desde que eles eram crianças, porque esse é um outro trope dessa história, eles são amigos de infância, então eles se conheceram quando eles tinham 11 anos, logo depois eles se apaixonaram e eles se separaram quando eles tinham mais ou menos 18, 19 anos. Apesar desse livro ter muitas chances de me agradar, eu não tinha essa ideia muito clara de que eles iam ser amigos de infância, porque esse é um trope que eu não gosto, apesar de ser uma coisa que todo mundo ama, eu creio que a maioria das pessoas ama isso, eu não consigo gostar muito de livros de romance em que os protagonistas já têm um relacionamento antes, assim, de criança, sabe? Eu me sinto meio estranha com esse trope. Fora que os dois, quando se reencontram, eles têm... Nossa, eu tô suando, gente, vocês estão vendo, né? Eles têm esse reencontro e imediatamente eles tiram todas as inibições do caminho e eles voltam a ter um relacionamento físico apenas. O que pra mim também não exatamente funcionou, porque eu acho que essa coisa emocional deles ficou faltando. Eles voltam a ter esse relacionamento físico, só que eles não conversam em nenhum momento, eles não têm diálogos emocionais, eles não se resolvem, e eu não gosto muito disso. Isso vem com um outro ponto negativo que também é um ponto positivo. Esse aqui ficou meio misturado. Faz muitos anos já que eu busco livros com protagonistas específicos, porque eu gosto muito dessa troca de papéis e são poucos os livros que fazem isso. Geralmente, quando a gente pensa em livros de cidade grande versus cidade pequena, nós temos a mulher da cidade grande indo pra uma cidade pequena e lá ela encontra o único bonitão solteiro da cidade. Já faz alguns anos que eu venho buscando essa troca de papel, então eu quero que seja um cara da cidade grande indo pra cidadezinha pequena e encontrando uma mulher da cidadezinha pequena. Por incrível que pareça, é muito difícil encontrar livro com esse trope. Mas esse é um ótimo caso de uma história que super funcionou com essa troca de papéis, porque o Elias, ele é aquele cara que se veste todo de social, todo de preto, sapato brilhante, e ele acaba encontrando a Isabel, que tá sempre de macacão jeans e bota de trabalho e luva, e ela tá sempre colocando a mão na massa. Então esse é um ponto muito positivo da história. Só que ao mesmo tempo eu não entendi exatamente o que é que a autora quis fazer com o papel da Isabel, porque ela ficou meio estranha, sabe? Parece que a autora não entendeu que ela era uma mulher nesse papel. Parece que ela só pegou esse papel que já foi feito pros homens e simplesmente trocou o gênero. Então, apesar de ser um ponto muito positivo, eu acho que a autora
poderia ter trabalhado isso de uma forma um pouquinho melhor. Eu não pretendo ler os outros livros da série, como eu falei pra vocês. A série principal não me chama muito a atenção, esse é um livro como se fosse derivado da série principal, mas ainda assim, esse livro me deu aquele gostinho de Virgin River, que eu não sei se vocês conhecem, é uma série da Netflix que eu amo, que também é uma série de livros, aliás, e ela me deu esse gostinho muito interessante. E um outro ponto positivo que eu acabei de lembrar, que eu não falei ainda, é que esse livro tem dois pontos de vista, o ponto de vista do Elias e o ponto de vista da Isabel. Os dois contam a história juntos, mas esse livro é muito mais sobre o Elias do que sobre a Isabel. Ele tem muito mais pontos de vista do que ela e ele conta grande parte da história. Até porque o grande problema da história é ele, basicamente. A Isabel, ela só tá ali pra ser a protagonista feminina, sabe? Então por isso que eu acho que a autora poderia ter aprofundado um pouquinho mais a relação deles e os personagens, enfim. Para um romance de Natal, achei ok. Acho que ele vai dar essa vibe pra vocês, se vocês quiserem essa vibe natalina. É um livro rápido de ler, apesar dele ser um pouquinho longo, ele é rápido, ele é dinâmico, ele é fofo e apesar de todos os pontos negativos que são completamente pessoais a mim, eu curti a história, achei ok. E antes que eu derreta com esse calor, eu já escolhi o próximo filme que eu vou assistir. Eu espero gostar. Eu tenho altas esperanças pra esse, porque eu acho que esse vai ser legal mesmo. Mas depois eu volto, porque eu tô na metade dele ainda. Eu sou bem lenta pra assistir filmes assim, gente. Se eu não sentar com alguém pra assistir um filme, eu fico assistindo ele em partes. Mas eu vou aproveitar e abrir o próximo livro com vocês, porque é justo. Eu nem acredito que nós já lemos 3 livros, né? Os 3 primeiros dias aí do nosso calendário do Advento. Mas hoje eu vou abrir o 4º livro, então. Eu tô super curiosa pra saber qual que é. Deixa eu colocar aqui. Então vamos lá. Ai! Eu não tinha ideia de que ia sair esse, obviamente, mas eu tô animada. Saiu o Quebra-Nozes. Esse daqui é um dos poucos livros físicos que eu separei pra ler com vocês. Então a nossa próxima leitura natalina vai ser O Quebra-Nozes. Vou começar essa atualização falando do filme que eu assisti, porque foi o que eu fiquei devendo pra vocês na outra atualização passada. Eu assisti Reencontro de Natal, foi um filme aleatório que eu achei lá no Prime Video. Infelizmente, lá no Prime Video, eles têm uma seleção gigantesca de filmes de Natal, mas nem todos estão disponíveis pra nós. Esse foi um dos poucos que eu achei que me interessou. Eu gostei muito desse filme, apesar do pessoal falar muito mal dele. Quando eu fui marcar no TV Time, que é o aplicativo que eu uso, que eu tinha assistido, eu fui ver o que o pessoal tava achando e os comentários, que são bem pouquinhos, assim, sei lá, 3 ou 5, todos eles falavam a mesma coisa, que esse é um filme muito fraco, que ele foi muito ruim e tal, mas eu achei ele muito legal. Foi um filme que me deixou entretida, ele é fofo, tem 2 personagens principais que funcionam, ele tem também muita coisa envolvida com a questão militar, e eu acho que esse assunto é muito interessante porque ele me lembrou de Dear Erin, que é um dos livros da Mariana Zapata que eu mais gosto. Então assim, eu gostei do filme, eu recomendo pra vocês. Não vou entrar em muitos detalhes, mas é um filminho de Natal, daqueles bem clichê mesmo e que faz a gente ficar feliz no final. E também voltei pra falar sobre o Quebra-Nozes, porque eu finalizei a minha leitura, já que esse livro tem exatas
95 páginas, sendo que algumas dessas páginas são ilustrações. Nós temos algumas ilustrações lindas aqui que pegam a página inteira. Deixa eu achar uma aqui pra vocês verem. Olha que coisa mais linda que ficou essa edição. Eu nunca tinha lido Quebra-Nozes. Eu acho que eu já tive alguma experiência de leitura com essa história, mas essa versão aqui da história eu nunca tinha lido. Quem escreveu foi E.T.A. Hoffmann. Depois que eu vi aqui no final que o Ernst Theodor Amadeus Hoffmann foi um dos escritores mais importantes do romantismo alemão. E eu acho que eu posso contar nos dedos de uma mão apenas os livros alemães que eu já li na minha vida. E claro, gente, o Quebra-Nozes vai se tornar a base para aquele grande espetáculo de balé do Tchaikovsky e também a música, né, que ele cria. E as ilustrações foram feitas pela Sanna Anuka, que é uma ilustradora e criadora que teve a infância na Finlândia. Então, assim, esse livro é ótimo pra gente colocar naqueles desafios de volta ao mundo, sabe? Ele é curto, rápido, legal e ao mesmo tempo ele é diverso com relação aos países em que os autores e a ilustradora, no caso, vieram. O Quebra-Nozes vai contar a história desses dois irmãos que na noite de Natal sempre recebem um presente muito especial do padrinho deles. Esse padrinho é um cara meio estranho, mas ele faz brinquedos, ele faz mecanismos, relógios, assim, coisas muito interessantes que se movem. É toda aquela coisa mágica das máquinas. E nesse ano em específico, eles recebem todo um castelo, assim, cheio de personagens. E esse presente é muito surpreendente para as crianças, mas ele não tem, assim, tantos mecanismos legais, então depois de um tempo as crianças ficam um pouco entediadas. A nossa menininha, a Marie, ela vai encontrar um outro brinquedo nesse meio aí, que é o Quebra-Nozes, que na verdade não é exatamente um brinquedo. É uma estrutura, né, como se fosse um homenzinho igual esse daqui, e dentro da boca dele, os dentes são feitos para justamente quebrar as nozes. Então se você come nozes, ela vem numa casquinha, você bota a noz ali, quebra ela e come a noz de dentro. Então esse brinquedo barra utensílio é colocado naquela sala com aquelas crianças e a Marie imediatamente se apega a ele. Só que numa noite em que ela vai brincar com esse quebra-nozes, ele ganha vida e ele fala pra ela que existe todo um mundo, né, que ela não conhece, um mundo de magia. Não só isso, como ele está em guerra com o rei dos ratos, é um rato horrível e tem vários ratos também na história. Só que no dia seguinte dessa brincadeira que a Marie acorda, ela percebe que ninguém acredita no que ela tá falando, ninguém entende essa história e ela percebe que ela é a única que consegue ver os brinquedos se mexerem e ganharem vida. Nesse momento, então, o padrinho dela, que eu falei que era um cara meio estranho, conta uma história e dentro dessa história ela vai entender também a vida do Quebra-Nozes. Ele ganha vida novamente e assim ela entende como é que ele se tornou o Quebra-Nozes, porque ele não nasceu assim. E é justamente a junção de uma história real com uma história fantasiosa e aí cria o Quebra-Nozes, que vai se tornar um marco histórico e atemporal da época do Natal, balé, enfim. Foi um livro bem legal de ler, ele é super curtinho e ele tem aquela coisa de fábula. Acredito eu que ele não seja considerado exatamente uma fábula, mas ele tem aquela coisa da magia de você ter uma história, como se fosse aquelas histórias que a gente lia quando a gente era criança, sabe? Se você é antes da época de 90, né? Eu nasci em 96. Ali na minha época, você deve ter encontrado várias fábulas, vários contos de fadas. Ele tem bem essa ambientação, essa vibe de conto de fada. E eu tô feliz de ter lido no Natal, apesar de que eu não acho que esse livro é feito para o Natal. A única parte natalina que existe nesse livro é no início, onde eles estão nessa festa e eles recebem os presentes, né? Que é uma cultura natalina. Mas fora isso, a história é muito mais mágica, muito mais relacionada com brinquedos que ganham vida do que exatamente o Natal em si. Você pode ler esse livro em qualquer época do ano, só que essa edição aqui tá bem bonitinha, apesar dela não ser muito confortável de ler, porque eu não gosto muito de livros de capa dura, ela não dobra muito, tá vendo? Você tem que realmente abrir. Calma, gente, não tem um ataque cardíaco. Você realmente tem que abrir ele pra você ler confortavelmente. Mas a edição tá bem lindinha, as ilustrações são lindas, tem várias coisas legais e eu recomendo pra vocês essa história. Não necessariamente no Natal, lembrando. E com o Quebra-Nozes lido, vamos para o 5º livro desse vlog. Vou abrir aqui com vocês, vai dar certo de novo de eu abrir aqui na frente, né, da câmera. Vamos ver o que é que a gente tem no dia 5. Vai ser All I Want for Christmas. É um livro bem antigo que eu tenho no meu Kindle, eu acho que eu comprei lá pra 2021, alguma coisa. Essa vai ser a nossa próxima leitura desse vlog.
estamos chegando ao fim desse vlog porque eu terminei a minha leitura de All I Want for Christmas. Eu queria ter terminado esse vlog com um tom mais positivo, com um livro que eu tivesse amado. Não foi dessa vez, mas ainda assim foi ok. Eu acabei comprando esse livro em 2021 justamente porque eu tinha muita curiosidade sobre ele, por conta da sinopse, por conta do que ele me prometia entregar. Eu achei que a autora poderia ter trabalhado as coisas de uma forma um pouco melhor, mas não foi difícil de ler. Foi um livro que me tomou alguns dias de leitura, mas ainda assim foi ok, como eu falei. All I Want for Christmas vai contar a história do Nick e é muito interessante porque ele é quem tem todos os pontos de vista do livro, ele é a única pessoa que narra essa história. É muito estranho ler um livro de romance apenas pelo POV do protagonista masculino, mas o Nick então é um advogado e ele acabou de ser demitido no primeiro capítulo. Assim, faz alguns meses que ele foi demitido, só que ele não tá conseguindo encontrar nenhum outro emprego, até que ele chega basicamente no fundo do poço, porque a namorada dele, que era uma ex-atriz de reality show, uma ex-pessoa de reality show, termina com ele, então ele se vê no fundo do poço e ele, no desespero, aceita o trabalho de ser o Papai Noel do shopping. Sim, sabe aquele Papai Noel que fica no shopping tirando foto com as crianças? Então, o Nick, mesmo sendo muito novo, aceita esse trabalho porque ele tá desesperado. Ele começa a atender várias crianças ali durante um dia, só que no final desse dia, um menininho muito especial chega pra ele e fala que o presente que ele mais quer de Natal é que a mãe dele volte a ser feliz. E o Nick fica muito comovido pelo pedido do Alfie, que é o garotinho. Logo em seguida, ele acaba conhecendo a mãe desse garotinho, que é a Sarah, e é aí que ela entra na história também. Acontece que a Sarah é uma viúva, já faz alguns anos que o marido dela faleceu, e de acordo com o Alfie, que é um menininho de 5 anos, alguma coisa assim, 4, 5 anos, ela não é feliz há um bom tempo, então o Nick decide tornar esse presente, né, uma realidade, apesar dele ser um Papai Noel falso. Ele acaba apresentando a Sarah pro melhor amigo dele, o Matt. E assim, a Sarah e o Matt começam a ter esses encontros, né, eles são meio que colocados juntos ali como se fosse um matchmaking, sabe, um cupido, né. Só que conforme o tempo vai passando, o Nick percebe que talvez essa não tenha sido uma boa decisão, porque ele também começa a desenvolver sentimentos pela Sarah. Quando eu vi essa sinopse, eu jurava que esse livro ia ser daqueles que ia ser engraçado, assim, nível comédia romântica, sabe? E eu acho que ele até tenta ser assim, mas eu tive vários problemas com ele. O primeiro problema que eu tive é que o Nick, como personagem masculino, é um pouco duvidoso. Eu não sei se esse é o primeiro livro da autora, se ela tá acostumada a escrever pontos de vistas masculinos, mas o Nick é aquele cara muito engraçadinho e ele não é aquele macho alfa, sabe? Eu tô tão acostumada a ler livros de machos alfa que quando eu pego um homem que não tem essa posição de destaque, sabe? Essa posição de masculinidade, eu acho muito estranho. O Nick, ele entra nesse papel de melhor amigo da Sarah, ele imediatamente cai na friend zone, sabe? E aí fica meio estranho, porque ele não é aquele cara que tem proatividade, ele é aquele cara engraçadinho. Eu vou ser bem honesta, se tivessem me falado que o Nick era gay, eu teria acreditado. Então, achei o Nick um protagonista meio estranho pra ele ser o homem da história. Talvez isso se deva ao fato de que o livro é em inglês. Lembra lá no começo desse vlog que eu falei que eu gosto muito de livros ingleses? Então, eu sinto que os romances ingleses são diferentes dos estadunidenses em vários pontos, é claro, mas principalmente na questão da construção do homem. Eu acho que os ingleses não sentem essa necessidade de serem machos alfa. Tanto que no primeiro livro em inglês que eu li, que foi The 12 Dates of Christmas, o protagonista masculino da história não sente essa necessidade de ser um macho alfa, sabe? Tanto que tem uma cena até engraçada que ele demonstra maior medo, a protagonista tem que salvar ele. Então assim, eu acho que é natural dos ingleses serem homens comuns, sabe? Homens do dia a dia, assim. Por exemplo, o Nick é um advogado normal. Então eu acho um pouquinho estranho porque eu tô acostumada com homens mais fortes e mais presentes, daqueles que defendem a protagonista, etc. Então o Nick, ele cai nessa friend zone e eu não sei se eu gosto muito, assim. Eu achei que ele poderia ter tido um pouco mais de atitude. Isso nos leva ao segundo problema, que foi o maior que eu tive com esse livro, que é o fato de que o relacionamento da Sarah e do Matt dura quase que o livro inteiro. E eu não entendo por que a autora fez isso. Quando eu li
li a sinopse, eu jurava que ia ser algo do tipo: o Nick apresenta a Sarah pro Matt, eles têm alguns encontros e imediatamente eles veem que eles são incompatíveis. E aí eles passam a ser um grupo de amigos, só que o Nick começa a desenvolver sentimentos pela Sarah e a partir daí eles voltam a ser um casal, ou eles começam a ser um casal no caso. Mas, gente, como que pode o relacionamento entre a mulher que ele ama e o melhor amigo dele durar quase que 80% do livro? Não sei por quê. Não sei por que raios a autora decidiu fazer isso. Fora que eles têm um relacionamento muito profundo, assim, vira um relacionamento físico mesmo. Lá nos 80% parece que a autora lembra que o casal não é Sarah e Matt e é Sarah e Nick. Quando eles ficam juntos, que é lá pros 90% do livro, a gente só tem esses 10% finais pra aproveitar o relacionamento deles. Então é um livro de romance que não é um livro de romance, sabe? É mais um livro de vida do Nick sendo protagonista, lutando pra se reerguer na vida, lutando pra voltar a ter um bom emprego, revendo as suas prioridades na vida, conhecendo a Sarah e o Alfie, que é o garotinho. Eu não sei, gente, esse livro parece que é um romance, mas não é, e eu fiquei muito decepcionada por conta disso. Tem uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês, na verdade, no livro anterior, né? Em How the Grump Saved Christmas, tem uma criança na história, e ela é muito engraçada. Amo crianças na história porque eu acho que elas tapam muitos buracos que ficaria estranho se não fosse uma criança, sabe? Então, assim, existem comentários muito honestos que elas fazem durante as histórias de romance, que se fosse outra pessoa fazendo, ficaria extremamente estranho, mas por ter sido uma criança, faz sentido e fica engraçado. Não sei se vocês estão me entendendo, se vocês já tiveram essa experiência com as leituras, mas eu amo crianças em livros de romance, porque muitas vezes as coisas que estão no caminho dos protagonistas, né, dos interesses românticos, elas simplesmente saem do caminho por conta de algum comentário de uma criança, ou de alguma atitude de uma criança. É muito engraçado. E em How the Grump Saved Christmas tem uma menininha e ela é muito legal. Ela faz o protagonista masculino do livro se transformar, assim. Ela mostra um outro lado da vida pra ele. E eu acho que o papel dela ali foi genial. Enquanto que nesse livro nós temos o Alfie, que é esse garotinho, e eu acho que ele é tão mal utilizado. Gente, ele não faz nenhum comentário legal. A presença dele ali é simplesmente porque a Sarah é uma mãe solteira e esse assunto é abordado, sabe? O fato de que ela tem um pouco mais de dificuldade de voltar a ter relacionamentos por conta do filho dela. Basicamente, a presença do Alfie na história é que ele fica assistindo televisão, jogando videogame, sabe? E eu fiquei com tanta... como que eu posso dizer? Eu fiquei muito frustrada porque a autora não utilizou essa criança pra fazer as coisas acontecerem. Aí, enfim, gente, eu queria ter gostado desse livro, não gostei. Ele tava no meu Kindle desde 2021, então eu fico feliz de ter lido esse livro agora com vocês, pelo menos ter tirado ele da minha lista. Mas ainda assim, eu gostaria de ter finalizado esse vlog com um tom mais positivo. E eu vou finalizar o vlog aqui porque eu quero começar outro vlog, né, com as outras leituras. Não sei se eu vou conseguir ler as 15, mas pelo menos eu vou tentar chegar mais perto. Até porque tem alguns contos lá no meio que eu lembro. Eu acho que o próximo vídeo talvez fique um pouquinho mais recheado. De qualquer forma, eu tô muito feliz com esse vídeo. Eu acho que eu consegui ler livros que estavam encalhados, ler livros muito legais. Apesar de ter um livro que eu não tenha gostado tanto assim, né? Pelo menos os outros eu acho que chegaram mais perto de me agradar. E eu espero que vocês tenham gostado de me acompanhar nesse vlog de leituras natalinas / calendário do advento, enfim. Conseguimos ler 5 títulos nesse vídeo. O próximo vídeo que eu vou fazer dessa série eu já vou começar no número 6. Então aguardem, porque logo mais eu solto o próximo vlog também. Mas no geral eu agradeço vocês terem ficado comigo durante esse tempo, espero que vocês tenham se divertido. Se você ainda não é inscrito aqui do canal, aproveita pra se inscrever e não perder nada. Eu estou sempre postando vídeos e esse fim de ano é sempre especial, na verdade todos os fins de ano são especiais, porque eu solto vários vídeos falando sobre as metas de 2025, né, como é que foi o meu ano de 2024, enfim. Eu adoro gravar esses vídeos, inclusive os vlogs de Natal, então se inscreve pra não perder nenhuma dessas novidades. Eu vou ficando por aqui porque eu já falei demais e eu quero gravar mais um vlog antes do ano acabar, então a gente se vê no próximo vlog aqui do canal. Um beijão pra vocês e até mais. Tchau!